Olá, espero que vocês estejam bem. Estamos começando hoje mais uma Escola de Servos. A aula hoje é a 6, Dons Ministeriais. Que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo nesses momentos que vamos ficar juntos, que Ele possa nos instruir, nos capacitar e que a gente possa atingir níveis de excelência com Ele. Amém? O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, Ele confiou aos seus servos o cuidado e a administração dos seus bens, do que Ele fazia, né? A continuação do que ele fazia. Então ele batizava, ele ensinava, ele pregava a palavra, ele libertava os cativos, curar enfermos, expulsar demônios, para que as vidas que Deus ama sejam salvas e cuidadas pela igreja. Então ele confiou tudo isso aos seus servos. Antes mesmo dele subir aos céus, ele já meio que delegava, meio que já instruía essas pessoas, né? Deus estabeleceu os dons ministeriais foram dados à igreja depois que Cristo subiu às alturas, né? Com a vinda do Espírito Santo, com o dia de Pentecostes, os dons ministeriais eles foram entregues, eles foram dados à igreja, né? O Senhor Jesus, Deus estabeleceu os dons ministeriais na igreja para a igreja, não para os homens. Os dons eles servem para servir a igreja, né? Para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas se mantenham, né? Ligadas ao reino, se continuem conectadas ao reino. O chamado de Deus, ele vem equipado com os dons do Espírito. Quando Deus nos chama, quando Deus capacita, todo chamado, todo ordenança de Deus, a capacidade dele, os dons dele, ele vem equipado junto, vem no kit, vamos por assim se dizer, né? Em Coríntios, 1 Coríntios 12, 4, 11 e também Efésios 4, 11, ele fala a respeito dos dons espirituais e dos dons ministeriais, sendo que Jesus Cristo concede os ministérios e o Espírito Santo distribui os dons, que tem a finalidade de capacitar esses ministérios. Os ministérios foram estabelecidos, né, por Jesus, por Deus. E o Espírito Santo vem e capacita, vem e distribui os dons, e vem dar os dons para as pessoas que exercem aquele ministério. Lá em Efésios 4, 7, 13 fala um pouco sobre isso, né? Todos os dons do ministério foram dados para aperfeiçoamento dos santos, para edificação do corpo de Cristo. Existe uma consequência, existe um porquê, né, dos dons. O porquê disso? É para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado, para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a nos aprimorar, para que a igreja venha a ser fortalecida. Esse é um dos propósitos. Na real, esse é o propósito. E para que a igreja continue crescendo, a igreja continue expandindo, a gente alcance níveis de fé, a gente alcance níveis de maturidade, né, com Deus, na sociedade, assim como um todo. Os dons do ministério são para as pessoas chamadas por Deus. Filipe, ele era chamado de evangelista. Pedro, chamado de apóstolo. Paulo, inicialmente ele era chamado de profeta, e mestre. Mais tarde ele veio a ser chamado de apóstolo. Outras pessoas do Novo Testamento também são chamadas pelos dons do ministério. Esses ministérios são baseados em dons, não são baseados em dons naturais, mas sim em dons espirituais e dons sobrenaturais. Algo fascinante nos dons do ministério é a sua diversidade. Não existe um só tipo, não existe só uma forma dele se manifestar. Isso que é legal, né? E o foco é o amadurecimento da igreja. O foco é para que a igreja alcance maturidade, né? E para que um ministério complete o outro. Um dom, ele traz equilíbrio para o outro, né? Não existe um único que só aquele serve, só aquele é essencial. Não, é uma engrenagem. Eu costumo falar em alguns momentos na empresa que é uma engrenagem. Independe se ela é maior ou menor. Pode ser uma engrenagem gigantesca e pode ser uma pequena, mas aquela pequena, se quebrar, se não tiver ali a função pelo qual aquela máquina, aquele mecanismo não vai acontecer. Então toda engrenagem, todo corpo é necessário, todo dom é necessário, e nesse caso um equilibra o outro, um traz equilíbrio, um completa, né, um respalda o outro.
O profeta é para inspirar o mestre. O mestre é para equilibrar o profeta. O evangelista é para lembrar continuamente acerca do mundo perdido e um mundo morto espiritual. E a necessidade do evangelho. O pastor é para nos mostrar que as vidas precisam de muito cuidado depois de serem salvas. O apóstolo é para inspirar e abrir espaços para novas conquistas para Cristo e para a igreja. O propósito do dom de todos esses dons novas conquistas, esse do apóstolo, né? O propósito dos dons do ministério é a unidade, não a divisão. Como eu falei antes, todos eles, um completa o outro. Um está ali talvez para trazer um equilíbrio para o outro. Se só existisse só aquele, ia ser muito intenso numa forma, mas ia deixar uma lacuna em outra. Então vamos aqui, isso equilibra aquilo lá. Né? O primeiro dom apóstolo, ele é relacionado à administração, à implantação, à fundação da igreja, ele tem autoridade para dar cobertura espiritual. Ele é uma grande influência para o crescimento do reino, implantação de igrejas, divulgação do evangelho. Para permanecer nesse ofício, as pessoas devem ter vivido uma experiência pessoal com Cristo, com o Senhor, algo muito profundo e algo real, além do real e o extraordinário. Então o apóstolo é o cabeça, vamos assim se dizer, responsável por expansão da igreja, responsável pela cobertura da igreja, né? Geralmente é o que vai à frente na questão da implantação de novas igrejas, né? de abertura de novos campos. Essa é uma das funções do apóstolo. Né? O profeta, na tradução dele, é proclamador de verdades inspiradas. Do dicionário teológico, profeta. Do hebraico, nabi. Do grego, propetes. Aquele que fala por Deus ou em lugar de Deus. É o porta-voz da divindade, cuja a missão é preservar o conhecimento e a vontade do Deus único. O profeta é a pessoa que fala por Deus. Né? Deus dá uma instrução, dá uma inspiração para a igreja, para um grupo, até mesmo para uma pessoa. Né? Ele aqui é o porta-voz de Deus, é o Deus falando conosco audivelmente. Né? Para o profeta permanecer no ofício de profeta, ele deve ter primeiramente ser um ministro do evangelho, separado para o ministério, ou seja, né, qualquer um que é levantado para profeta, a pessoa que está envolvido no ministério, a pessoa que é separada para o evangelho, para o ministério, né, e tem um chamado de Deus para a sua vida. Né? Não, muitas vezes somente ter a vontade não basta. Eu penso que a vontade é um dos primícias, mas tem que ter o chamado. Né? Tem que ser a vontade de Deus para a vida da pessoa. Né? A diferença entre profetizar e o ministério de profeta é bem interessante. Isso aqui, lá em Atos 21, 8, 11, fala assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com eles. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. As 4 filhas de Filipe, elas profetizavam. Isso significa que elas operavam um dom da profecia, falando aos homens para edificação e exortação e consolo. Isso que elas estavam fazendo, elas estavam profetizando. Né? Já Ágabo era um profeta. Embora um profeta possa profetizar o que é revelado, Ágabo não está profetizando nesse trecho. Ele está relatando o que o Espírito Santo lhe revelou automaticamente. O profeta é aquele cara que Deus falou, bum. Nós tivemos um relacionamento muito próximo na igreja, embaixada, com uns profetas, o Ed Wilson, e creio que todos tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Era um profeta. Né? A nossa igreja dos Estados Unidos, ela hoje
ela acontece porque ele profetizou, né, para o pastor Michael na época. Então era um amigo muito próximo dos nossos pastores, né, da nossa liderança, e era um profeta, né, vinha e falava e profetizava, e o que Deus ordenava ele a falar, ele vinha e falava. Né? A função do profeta é edificar, consolar, exortar o corpo de Cristo, mediante o inspirado e inspirador dom de um ministério que interpreta e aplica as Escrituras com a nova luz. E vida e poder a cada geração e a cada circunstância, por uma renovada e imediata operação do Espírito Santo. Donald G. falava isso. O dom de evangelista significa proclamador de boas novas ou que leva o evangelho da salvação. Aquele que anuncia o evangelho de Cristo. Atos 8 mostra um verdadeiro evangelista. É Filipe. Ele possuía esse dom. Embora nesse período ele foi designado para servir como diácono, lá no capítulo Atos 6:5, mas sua verdadeira vocação era o evangelismo. Né? E lá mais para frente, no Atos 8, a gente vê sobre isso. A verdadeira marca de um evangelismo, né, que está linkada com o ato de ser evangelista, é o dom de curar e o dom de operação de milagre. Essas são as marcas que acompanham o evangelista. Né? O dom supremo do evangelista é a capacidade sobrenatural de levar uma alma à decisão a Cristo. É o cara que respira alma. Sabe aquela coisa que... meu sogro trabalha com portas. Então ele costuma ir na casa das pessoas e observar as portas das pessoas. Por quê? Porque ele trabalha com isso. E o foco dele é isso, né? Se tratando de questão profissional. E o evangelista, eu penso que ele amanhece e anoitece pensando em como ganhar mais pessoas para Cristo, como levar pessoas para o Evangelho, como criar estratégias para que o nome de Jesus seja exaltado, como criar estratégias para que as pessoas conheçam a Jesus. Por isso que o dom de milagres, o dom de cura, acompanha ele. Porque muitas pessoas vão se converter à manifestação do Espírito Santo através de uma cura, através de um milagre. Né? O evangelista é aquele cara que, como eu falei, que ele respira, né? Respira isso, ele vive isso. Né? Toda a energia dele, todo o foco dele está ligado em levar pessoas a Cristo. Levar pessoas para a igreja, por assim se dizer, mas levar pessoas a conhecerem a Cristo. Né? Chega a um ponto que ele é capaz de exclamar como Paulo exclamou: sobre mim pesa a obrigação, e de mim não... Ai de mim se não pregar o evangelho. Ele não é pastor, ele ganha e o pastor cuida. Lá em Atos 8:26 fala sobre isso. O pastor é um dos dons mais conhecidos, né? Até as outras pessoas que possuem outros ofícios também são chamadas de pastores. É o mais conhecido, assim por se dizer, até no meio secular, né? A pessoa é envolvida na igreja, a pessoa é envolvida em algo no ministério, a pessoa de fora chama de pastor. Né? Às vezes pode ser um evangelista, pode ser um mestre, pode ser um profeta, né? Mas para aquela pessoa, por não conhecer se é uma autoridade na igreja, já estabelece como pastor. Né? É uma função tão honrosa que no Antigo Testamento frequentemente atribuía-se a Deus o título de pastor de Israel. Olha que honra, né? Ser pastor. O vocabulário originalmente aplicado é um guardador de ovelhas. Significa apacentador, guia, protetor. Lá em Isaías 4:11, 40:11 fala sobre isso. Encontramos em Jesus um grande exemplo de um pastor, como qualquer outro, né? Como um grande exemplo de evangelista, como um grande exemplo de apóstolo, né? De profeta. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas, ele conhece as suas ovelhas, ele guia as suas ovelhas, pastor e bispo das nossas almas. O pastoreado eficiente é um dom de Cristo. Não depende de curso, de um curso especial ou de um treinamento.
Claro que é necessário uma escola teológica, é necessário um conhecimento da palavra, mas não se vai ter o dom de pastor por ter uma faculdade, por ter uma escola XY. Não, é um dom. Para exercer esse dom, para exercer essa função, é um dom, tem que ser um dom divino, tem que ser uma inspiração de Deus, tem que ser algo dado por Deus. Né? Eu costumo dizer, Juliana, a minha pessoa, que eu acho uma das maiores responsabilidades do mundo ser pastor, porque tem que inspirar pessoas, tem que cuidar de pessoas, tem que gerar pessoas, gerir pessoas. Então, realmente, se não vir acompanhado do dom, do sobrenatural de Deus na função, não tem como. A pessoa não consegue fazer com excelência. Afinal de contas, é algo da parte de Deus. Né? Como parte das funções do ministério pastoral, abrange os seguintes encargos: ensinar os irmãos a andarem e viver segundo a palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 3,2 fala isso. Apacentar o rebanho de Deus com cuidado e amor, exercer vigilância espiritual sobre o rebanho, proteger, né? Admoestar com longanimidade, com amor, cuidar, ensinar, puxar a orelha, uma das funções do pastor também, né? Cuidar dos necessitados, visitar os enfermos e ajudá-los com a administração, a oração da fé. Cumprir o papel de despenseiro dos ministérios de Deus. Assim como na vida de evangelista, o dom de cura, o dom de milagre, acompanha o pastor. Né? É uma das credenciais para ser um pastor, vamos por assim se dizer. Né? O pastor também ele governa, ele administra. E ele é um homem... Se só o homem que governa bem a sua casa terá o suficiente autoridade para governar a igreja de Deus. Essa habilidade para governar inclui, ou seja, o pastor também governa, mas a forma que ele governa a vida dele vai também dizer como ele governa a igreja. Né? A capacidade para distribuir o serviço dos membros da igreja, ou seja, o pastor não consegue fazer tudo sozinho, ele é um líder ali, então ele delega, distribui, né? Essa capacidade, esse dom vem sobre ele também. Né? Capacidade para administração financeira, habilidade do pastor para cuidar dos negócios da igreja de modo proveitoso e honradamente, inspira confiança nos membros para contribuir. Se o pastor administra corretamente, inspira nós, membros, né? Ajudar a igreja, ou não termo ajudar, mas tá entregando nossas ofertas, também fazer a nossa parte junto ao ministério. Né? Mestre é aquele que tem uma capacitação sobrenatural para ensinar, unção para esclarecer, expor e proclamar a palavra, a fim de edificar e fortalecer e levar a igreja a andar nas verdades reveladas da palavra. O mestre é o cara que tem a pessoa, né, que tem o dom de revelação, né, que sabe, que tira, meu Deus, como ele conseguiu tirar isso da Bíblia? Meu Deus, eu li e não consegui discernir. Né? O mestre vem, parece que tira uma capa ali de cima. Né? Tem um dom de revelação, assim se dizer. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Essa é uma das atribuições para que o mestre exerça o seu dom. Né? A palavra de Deus, apresentada na sabedoria do Espírito Santo, promove o preparo para o serviço, pois é útil para o ensino, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. O conhecimento da palavra é muito importante. Existem coisas que Deus não vai falar conosco, não porque Ele não quer falar, mas porque está na palavra, porque está escrito, porque está direcionado para nós através da palavra. Então, termos mestres que nos instruam, que nos capacitam, que nos direcionam, que abram a nossa mente para que a gente possa enxergar além, né, daquilo que muitas vezes nos ensinaram, muitas vezes nos foi atribuído, é muito importante. Esses são os ministérios. Né? O mestre, pastor, profeta, esqueci o outro, mestre,
pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Existe um espaço para nós na igreja. Existe algo que Deus confiou para nós. Deus tem confiado dons a nós e Deus tem um propósito para cada um de nós. Aonde nós nos encaixamos? Quando eu falei de um desses, qual que talvez teu coração deu uma palpitada, vamos assim se dizer, né? É óbvio que todos nós temos que levar o evangelho. Todos nós temos que ser evangelista. Eu quero no sentido da questão, o cargo de evangelista, porque é aquela pessoa que respira isso, né? Todos nós podemos ensinar e pastorear pessoas, né? Todos nós podemos ensinar pessoas. Todos nós muitas vezes podemos inspirar pessoas a crescer aí além e até muitas vezes o nosso pastor, quem sabe, a abrir uma outra igreja. Mas o que teu coração palpita, que teu coração bate mais forte quando fala, né? Não se preocupar com o nome, não se preocupar com títulos. Eu não estou dizendo para você se preocupar com isso, né? Eu não estou falando de títulos de pastor, de título de mestre, de título de evangelista, né? Afinal de contas, o que vale é a fidelidade do nosso coração. O quão fiel nós temos sido com aquilo que Deus tem nos confiado. Se Deus te deu a direção de você ser um porteiro e você fizer isso com fidelidade, você não vai deixar de ter um galardão a mais porque o outro é profeta. Não! A questão que Deus leva em conta é a nossa fidelidade. Mas nós estamos dispostos a nos entregar, nós estamos dispostos a viver, nós estamos dispostos a exercer aquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu te convido hoje a orar a Deus, ao tirar um tempo essa semana, a colocar essa questão diante de Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim? E se é do Senhor, o Senhor vai me respaldar com o teu dom. O que o Senhor tem para a minha vida? Onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor tem para mim? Sabe? Fala isso ao coração de Deus, fala isso a Deus essa semana, sabe? Abra o teu coração para Deus, para que Ele possa se revelar para ti, para que Ele possa te inspirar, para que Ele possa te direcionar, para que você possa viver o extraordinário de Deus na tua vida. Eu te convido essa semana, faz um propósito com Deus. Tira um tempo de jejum, tira um tempo de oração, sabe aonde Deus te quer. O que Deus tem para ti, e que Ele possa se revelar, e que Ele possa te inspirar a viver tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Nos vemos na nossa reunião online, que Deus possa te abençoar tremendamente. Um abraço e fiquem com Deus.